Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do nosso Puxando Conversa. Eu sou a Gabriele, esse é o Lucas e vocês podem acompanhar tudo de pertinho através das nossas redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok que estão aparecendo na telinha. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos receber um empresário que transformou basicamente um negócio de família em um dos restaurantes mais conhecidos da região. Estamos falando do Rei da Tábua. Senhor José Renato, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente para compartilhar a sua história de vida, como pessoa, como empreendedor. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando da minha experiência, da minha vivência do empreendedorismo. Então, para iniciar, a gente queria conhecer um pouco do Renato. Antes de empreender, quem é o Renato, de onde veio, suas vivências? Pronto, eu sou da zona rural daqui de Campo Maior, né, da localidade Alto do Meio, que é onde também está situado o restaurante. Bem no início, eu morava na Embrapa, na fazenda experimental que tem aqui da Embrapa. E aí, de lá, eu ia para a escola do Alto do Meio. Sempre fui de escola pública, desde o meu ensino fundamental até o ensino médio. Ensino médio eu concluí na escola do estado, mas sempre fui de escola pública. E assim, o meu percurso nesse período que eu morava nesse local, eu sempre ia a pé para a escola. Comecei indo a pé, depois a gente começou indo de bicicleta. Às vezes não tinha bicicleta para todo mundo, um ia levando o outro. Mas sempre foi... a gente sempre teve o pé no chão quanto a isso, entendeu? De sempre valorizar a nossa educação. Meu pai e minha mãe sempre foram bem rígidos quanto a isso, quanto à educação para a gente. E aí, de lá a gente mudou pro Alto do Meio em si mesmo, para ir para a região onde fica o restaurante, e daí a gente continuou. Minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai funcionário público, e a gente sempre teve essa vivência tanto lá no Alto do Meio, quanto com a escola pública de lá do Alto do Meio. Sim. Mesmo, a escola do município. E aí, lá no Alto do Meio, né, depois que vocês se mudaram, foi lá que iniciou o empreendimento da sua mãe, né? Isso. Minha mãe, ela começou... Como ela ficava só em casa, ela não tinha muita coisa para fazer, a não ser cuidar da casa em si, né? Cuidar da gente. Aí minha mãe montou tipo um barzinho pequeno e só atendia pessoas próximas, vizinhos, ia pra lá, tomava uma cerveja, pedia um petisco, alguma coisa ela fazia, né? E aí eu tive todo esse período que eu tava lá no Alto do Meio, que eu estudava no Alto do Meio, eu sempre tava vendo aquele movimento, aquela coisa de venda, de receber. E aí eu comecei a despertar para aquilo. Na média, mais ou menos, de 13 a 15 anos, meu pai ele ganhou uma roçadeira de um vizinho. O vizinho comprou uma roçadeira melhor e deu outra roçadeira para ele. E aí eu peguei essa roçadeira e saí nas casas dos vizinhos, oferecendo serviço para roçar. Ou seja, no caso aí, você se inspirou pelo empreendimento da sua mãe. Isso. E viu nesse presente do seu pai uma oportunidade de você conseguir um ganha-pão a mais. Assim, exatamente. Eu já vi uma oportunidade, né? E aí eu fui. E eu, sem vergonha nenhuma, eu ia nas casas, oferecia o serviço. Tinha muitos vizinhos que já iam atrás de mim para me roçar os matos na casa dele, e eu ia sem nenhum problema. E com o dinheiro que eu conseguia desse roçado, né, na maquininha, eu comprava petisco e colocava para vender no barzinho que minha mãe tinha. Acabava que eu consumia mais do que eu vendia, né? Os petiscos, mas eu colocava para vender lá. E às vezes a minha mãe precisava de pagar alguma conta, algum dinheiro, e eu já conseguia arrumar esse dinheiro para ela, entendeu? Ou seja, você com o empreendimento conseguiu basicamente acabar com dois coelhos numa cajadada. Exatamente. Porque você estava conseguindo lucro para poder repor as mercadorias da sua mãe e ao mesmo tempo estava ajudando dentro de casa. Exatamente. E sempre foi assim, nunca tive medo de trabalhar, nunca tive medo de começar algo novo. Você sempre queria mais, né? Sempre queria mais. Você nunca gostou nunca fiquei de ser acomodado, né? Isso, nunca fiquei acomodado. Os meus irmãos, acho que teve o mais velho e eu, somos nós dois, sempre fomos de escola pública. Os outros passaram por escola particular, mas eu e ele não. E aí, quando terminei o ensino fundamental lá no Alto do Meio, né, nessa jornada de trabalho que eu tinha, que era com a roçadeirinha, eu fui
vim para Campo Maior, estudar no colégio estadual. E aí, nesse período, a gente não tinha transporte, né? Meu irmão tinha um transporte, meu pai também tinha, mas eu não tinha. Então, assim, a gente também não tinha condições de vir me deixar todo dia. E aí eu passei a vir de caminhão Pau de Arara para a escola. Uhum. Do primeiro ao terceiro ano eu vinha de caminhão. O caminhão já vinha da localidadezinha chamada Gonçalo Alves, já vinha de lá com os alunos, saía de madrugada, se eu não me engano, e passava no Alto do Meio, no centro do Alto do Meio pegando os alunos. E eu era um desses alunos que vinha de caminhão para a escola. Escola de tempo integral, quando iniciou também. Então, assim, eu sempre valorizei o que eu tenho hoje pelo que eu passei. E aí, você tinha em mente que o estudo é o caminho, né? Você sempre teve isso em mente. Sempre E tive. aí, eu queria saber se você tinha, quando criança, mais jovem, alguma profissão que você queria exercer. Olha, empreender para mim não era uma prioridade. Nunca foi uma prioridade. Hoje é. Hoje eu não me vejo sem ser empreendedor. Naquela época, como meu pai trabalhava na área rural, ele era técnico de campo lá na Embrapa, né? Eu pensava em seguir os mesmos caminhos, né? Meu irmão já tinha passado no vestibular para zootecnia, quando eu estava próximo também de concluir o ensino médio, né? E eu pensei, eu vou seguir os mesmos passos. Aí prestei vestibular para agronomia e para biologia. Agronomia na estadual e biologia na federal. Passei para os dois. E aí eu decidi, vou fazer agronomia, que é o que vai ficar mais próximo, vai ficar todo mundo junto, unido, né? Na mesma área. Fui para Picos, cursar lá em Picos. Não conhecia ninguém na cidade. Também não tive medo, enfrentei e fui para Picos. Fiquei um ano, eu peguei as piores disciplinas da agronomia, que foi só cálculo. E aí, depois que eu concluí esse período, eu decidi que não era aquilo que eu queria. Se Não era. desencantou com Me o curso. desencantei com o curso, me desencantei com a área. E também eu estava indo contra, como que eu posso te falar? Contra os meus desejos. Que eu não tinha desejo de lidar com terra, com mato, com Você animal, entendeu? só queria ficar ali Mais Por próximo influência. dentro, quase da da sua família, no família. caso. Isso, por causa do meu pai e do meu irmão. Aí eu decidi que não, eu ia ser uma pessoa frustrada se eu continuasse lá. Com certeza. E aí eu liguei pra cá e disse, ó, tô desistindo, não vou ficar mais. Aí eu voltei pra Campo Maior, pra fazer preparatório para um novo vestibular. E aí, qual era esse novo vestibular que você Esse estava? novo vestibular foi pra biomedicina. Aí você cursou. Cursei biomedicina, todinho. ia todos os dias pra Teresina, já no final do curso, como tava muito pesado, eu morava lá em Teresina, né? E aí eu consegui concluir. Quando eu estava próximo de finalizar o curso, eu estava no 8º período, já no final do 8º período, eu já recebi uma proposta de emprego da própria faculdade, da própria instituição que eu estava me formando, né? Porque, assim, eu acredito que quem faz o curso é o aluno, Sim, entendeu? sim. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu vou para esse curso porque dá dinheiro. O que dá dinheiro é seu esforço. Verdade. Não é o curso. Às vezes você faz medicina porque dá dinheiro. Às vezes você não ganha dinheiro. Porque você não é um bom profissional. Exatamente. Então, assim, eu desde o 2º período, eu já tinha vivência em laboratórios. Eu não precisava receber para mim estar lá, entendeu? Você já eu tinha uma experiência já. Eu acompanhava. Eu falava com alguns profissionais daqui de Campo Maior, perguntava, ó, tu vai estar de plantão, posso te acompanhar? E eu ia e eu observava como que funcionava. Então, quando eu estava no 8º período, eu já sabia de muita coisa, eu já tinha Você já passado tinha na frente de boa carga já muitos de colegas, experiência. exatamente. Sim, sim. E aí os professores observaram e eu recebi a proposta da faculdade. Eu trabalhei lá 2 anos, sendo preceptor de estágio, né? Eu dava aula prática para quem estava finalizando o curso, que era justamente o 7º e 8º período, e eu fiquei lá por 2 anos. E foi aí que eu migrei para o empreendedorismo. Você não chegou a exercer a profissão fora de lá, Exerci. como Exerci biomédico. como biomédico, exerci também. Onde foi? Exerci em Brasília. Aí você também morou um tempo em Brasília. Morei em Como foi Brasília, isso? morei na Bahia, morei em São Luís.
Pois Nunca tive medo. Uma Você boa é bem caminhada. viajado, viu? Uma boa caminhada. Olha, quando eu terminei a faculdade, eu fui para trabalhar na faculdade, né? Na mesma faculdade. E aí eu meio que pensei, o dinheiro é muito pouco. Eu preciso de mais. Aí foi quando eu pensei em montar o restaurante. Pensei em abrir o restaurante, né? Que é justamente eu me te contar como foi que eu cheguei nesses outros estados. Uhum. É, pensei em montar o restaurante. Aí liguei pra minha mãe, aí conversei com ela que eu não estava satisfeito com a quantidade que eu estava recebendo, que eu queria mais e tal. Eu ficava muito tempo também sem fazer nada, porque só era um período que eu dava aula lá. Aí eu decidi, vamos aumentar o barzinho, vamos montar um restaurante. Aí vamos. Aí a gente começou com 2, 3 galinhas, a gente começou a fazer e aí começou a vender. Enfim, Uhum. o restaurante surgiu. E quando foi em 2019, eu cansei. Cansei de empreender, cansei de ser empreendedor. Disse, agora eu quero ser funcionário. Testar como é que é ser funcionário de fato na biomedicina. Porque a experiência que eu tive como preceptor, como professor de estágio, foi só meio período. Então, eu não tinha experiência de um dia inteiro de trabalho, entendeu? E aí eu decidi ir embora para Brasília, porque eu tinha uma prima que morava lá, ela já tinha ido embora, né, para trabalhar, e eu disse, eu vou atrás de ti. Eu fui. Aí eu cheguei lá, eu saí daqui disposto a trabalhar na minha área, independente de onde eu conseguisse, independente do valor, eu queria ter a experiência. De saber como é que era ali a coisa real da biomedicina. Exatamente, como era que era botar realmente a mão na massa no laboratório. E aí eu recebi uma proposta. Cheguei em Brasília e recebi uma proposta de emprego em Luiz Eduardo Magalhães, que já é voltando, já é Bahia. Aí eu olhei pra minha prima e perguntei, tu vai fazer isso? Tu veio pra cá? Eu digo, vou. Eu vim disposto a trabalhar, pois eu vou. Aonde surgir, eu vou. Aí eu fui pra Bahia. Mas antes disso, você chegou a trabalhar lá. Lá em Brasília. Brasília, não. Tava em Não. busca. Eu Tava em cheguei, busca. comecei a ficar em busca, né? E aí surgiu a oportunidade. A primeira que surgiu, eu já fui logo. Já peguei. Que foi essa em Luiz Eduardo. Que ficava mais ou menos uns 240 quilômetros de Brasília. Aí eu fui pra Luiz Eduardo Magalhães. Cheguei Sozinho lá também. sozinho. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém, sem conhecer o laboratório, sem nada. Eles entraram Só em com a contato coragem. comigo, só a coragem. Entraram em contato comigo por telefone. Eu acertei tudo por telefone com eles. Aí eles me informaram que já tinham conseguido um aluguel para mim, que era uma kitnet e tal, que a kitnet já estava mobiliada e que só faltava a cama. Porque a cama, como é um espaço muito muito pessoal, eles não deixavam, né? Então cada pessoa que fosse comprava a sua para poder colocar. Aí eu cheguei lá numa sexta-feira. Sexta-feira, mais ou menos por volta de 4h30 da tarde. O comércio já estava fechado. No sábado era feriado. E eu não tinha de comprar minha cama. Isso logo no início. Acabou de chegar, No já tava primeiro passando dia. um perrengue. No primeiro dia. E na cidade estava fazendo 18 graus. Aí eu olhei para a mala, eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço? Abri a mala, tirei uma toalha, botei no chão do quarto e eu dormi o final de semana todinho no chão. Sexta, sábado, Sexta, domingo. sábado e domingo. Quando foi na segunda de manhãzinha, eu levantei e fui trabalhar. Sem conhecer a cidade, sem conhecer nada. Coloquei no GPS do telefone e fui caminhando pro serviço. E assim, aquilo não, em momento algum eu pensei em desistir de estar lá. Mesmo passando o final de semana dormindo no chão frio, passando pelo que eu passei, eu não pensei em desistir. Eu disse, eu tô aqui, pô, agora eu vou ter que aguentar e eu vou continuar. Até porque é nítido, como você falou, você estava determinada a exercer essa profissão. Você Sim. tinha acabado de chegar em Brasília e já teve que ir na contramão para Bahia, no caso. Então, Exatamente. aquele desafio não seria o que iria lhe desanimar, no caso. Não. De forma nenhuma. Aí eu fiquei lá, dormi o final de semana todo. É péssimo dormir no chão. Muito ruim. É muito ruim, Duro, mas gelado. chão gelado. Super desconfortável. Muito. Aí eu dormi e fazia da minha mala o meu travesseiro. Dormi no chão o final de semana todo. Aí, enfim, continuei. Na segunda-feira comecei a trabalhar, comprei minha cama, botei na kitnet, comprei TV comecei a trabalhar. Quando eu tava lá, eu via eu via no Instagram as outras oportunidades que apareciam lá em Brasília. Aí eu ficava, cara, Se eu tivesse lá. se eu tivesse lá, eu pegava essa oportunidade. Aí eu, enfim, continuei trabalhando. Fiquei lá mais ou menos a faixa de uns 8 meses em Luiz Eduardo. E aí eu
não gostei mais da cidade. Eu me desencantei da cidade que eu tava. Eu achava que tava muito mecânico e eu não tinha perspectiva de crescimento onde eu tava. Aí eu mandei um currículo. Apareceu um anúncio de uma empresa grande, nacional, e eu fui e mandei meu currículo. Mas essa empresa era onde? Em Brasília. Ah, Era em Brasília, era. É um grupo de diagnóstico, né? E aí eu mandei o currículo. Quando eu mandei o currículo de manhã, por volta de 2 da tarde, eles me ligam. E eu tava na rotina do laboratório. Eu fui no banheiro, atendi o telefone, aí eles me chamando para um teste em Brasília. Aí eu, e agora? O que eu vou dizer aqui para mim poder sair e, se possivelmente eu não consigo essa vaga lá, como é que eu faço? Eu vou ter que voltar para onde eu tô, que eu não vou ficar sem trabalhar, né? Aí o senhor, tu vai ter que me dar uma luz. Aí eu liguei pra minha prima. Minha prima não disse que eu caí de moto. Aí eu fui no meu chefe. Minha prima caiu de moto em Brasília, eu tenho que ir. Aí ele, não, tudo bem, ele deu 2 dias, você vai lá. Eu, tá bom, fui. Fiz o teste teórico, fiz o teste prático, nada de resposta. Aí no outro dia eu já tava com a passagem comprada, desanimado demais em ter que voltar pra Luiz Eduardo, que eu já não tava gostando mais da cidade, né? sim. Eu tava na rodoviária quando eles me ligaram. Que eu tinha sido aprovado no teste e que eu já ia começar a fazer meio que o período de experiência com eles, né? Que era só um mês nesse caso. Na mesma hora eu rasguei minha passagem e liguei pra eles. Liguei pra eles, abandonei a kitnet com tudo que tinha dentro, tudo, e fiquei. Porque eu não tinha mais tempo pra voltar em Luiz Eduardo pra pegar minhas coisas, coisas iam né? voltar, Porque eu já ia começar num novo emprego. E eu não ia fazer isso, porque era a realização de um sonho. Eu entrar numa empresa que me desse perspectiva de crescimento, Assim, entendeu? você tem uma visão de futuro. Até Exatamente. porque, como você mencionou, você já não se identificava mais com aquela empresa onde você estava. E Isso. você, além de não se identificar, você ainda queria crescer. Aham. E a empresa não lhe fornecia isso. Aí nessa nova oportunidade, você nem questionou 2 vezes. Não, minhas coisas estão lá, deixa minhas coisas lá. Eu vamos vou conseguir focar... tudo em dobro. Pensei Justamente. isso. Vou conseguir tudo em dobro. Aí eu abandonei, liguei para o rapaz da kitnet, falei para ele que tava tudo dentro da... Porque assim, a cama eu comprei nova, mas era uma cama muito ruim, era uma cama... Eu deitava, parece que no chão era mais confortável do que na cama, entendeu? E aí, a televisão eu comprei de segunda mão, foi tudo baratinho. Aí eu liguei pra ele, eu disse, olha, não vou voltar mais, tô em Brasília e tal. E acertei tudo com o dono da kitnet, né? E também falei Sim. pro pessoal do laboratório que eu tava saindo, tinha surgido a nova oportunidade no momento que eu tava lá, com a minha prima. E aí eu fiquei em Brasília. Aí lá eu me tornei analista nível 3 no laboratório. Eu ficava responsável pelo plantão noturno da unidade que eu trabalhava, que era hospitalar, né? E era eu responsável por 10 técnicos de coleta e técnicos de enfermagem. Então, era uma empresa terceirizada dentro do hospital. E eu Sim. fiquei responsável por esse plantão, mais ou menos o período de 2 anos e meio, que foi o período da pandemia. A pandemia iniciou, quando surgiu a pandemia, eu estava lá. Eu estava assumindo recentemente o meu plantão. Eu estava saindo do período de experiência para poder assumir o plantão de fato como chefe do plantão. E aí a pandemia chegou. Aí foi essa loucura que a gente viveu e eu continuei dentro do hospital trabalhando. Aí meu pai adoeceu aqui em Campo Maior e eu pensei, ele fez tudo por mim, eu faço tudo por ele. Então eu vou voltar para cuidar dele. Aí eu falei com o pessoal da empresa, gente, eu preciso sair, eu preciso... Aí não queriam me dar minha demissão, não, vamos lhe transferir para São Luís. Aí eu, tá bom. Mais perto, né? Mais Pelo perto. menos. Vou para São Luís. Fui para São Luís. Fiquei 2 meses em São Luís, transferido da empresa, né? E aí eu não consegui mais. Aí eu tive que voltar para Campo Maior. E isso, o restaurante continuou de uma forma pequena, como tinha iniciado, né? Bem acanhado. A minha mãe continuou cuidando do restaurante. Mas não era a mesma coisa. Continuou como você deixou, assim. Isso. Do jeito que eu deixei, ela continuou só mantendo, né? Mantendo. Tinha finais de semana Nada que de nem... crescimento. Não, nada. Tinha finais de semana que ela não abria, tinha finais de semana que não dava um cliente. E continuava da mesma forma. Aí lá em São Luís eu pensei, eu disse, menino, eu tenho uma oportunidade de estar na minha cidade, de crescer na minha cidade. Eu já tive a experiência que eu queria, então agora chegou a hora de voltar às origens.
E outra coisa também, você conseguiu juntar um capital, né? Para Sim. poder chegar aqui e investir E no seu aplicar, negócio. exatamente. Aí eu sempre essas iniciativas que eu tenho, essas tomadas de decisões que eu tenho, eu sempre ligo para mamãe e pro papai para informar e para pedir a opinião deles, né? Sempre liguei para eles. Aí eu falei, ó, tô pensando em ir embora, para cuidar do restaurante. O restaurante tá aí meio que abandonado, porque eu deixei com a mamãe, a mãe tinha experiência com um barzinho pequeno. Uhum. Ela não tinha a experiência que eu tinha de fazer uma propaganda, de tirar foto, de pensar em algo diferente, de pensar num prato diferente. Aí eles disseram, não, pode vir. Eu vim embora. Já no finalzinho da pandemia, eu vim embora para Campo Maior. Aí foi quando a gente começou de novo a iniciar o processo do restaurante novamente. De No- focar mais no restaurante, no caso. Isso. Você tinha mencionado anteriormente que você não tinha muita experiência assim, com empreender. Mesmo que você tenha tido aquele primeiro contato na infância, observando sua mãe, ela com o negócio dela, e você também tendo outra estratégia, que era com a roçadeira e tudo mais. Mas seu foco até esse momento na qual estamos debatendo aqui foi, no caso, para a área da biomedicina. Foi. Aí a gente queria saber, e Gabizinha, que, na sua opinião, o que era mais importante nesse conhecimento para você empreender? Você acha que é mais importante conhecimento técnico ou, de certa forma, ter um dom? Porque, assim, de início a gente pensa assim, poxa, você era uma criança. Da onde que uma criança ia pensar aí? Não, eu vou conseguir meu dinheiro aqui. Só que não era só conseguir esse dinheiro. Ao mesmo tempo que você conseguia dinheiro, você estava ajudando a sua mãe a repor a ajudar ela no negócio dela, quanto Sim. também ajudar dentro de casa. Uhum. Aí a gente queria saber, o que é mais importante pra você? Conhecimento técnico ou o dom, assim, dizendo por alto? Olha, eu acredito que seja a vivência, a experiência, sim, a sim. experiência. Eu acho que a pessoa já nasce empreendedor. Ele já nasce com o dom de transformar algo pequeno em algo maior. Ele já nasce com aquele dom. A experiência, claro que é algo que vem, que ajuda. Sim. E também o conhecimento técnico já expande. No meu caso, eu não tenho nada de conhecimento técnico, não tenho nenhum curso na área. Nenhum. Mas eu consigo desenvolver. Por quê? Porque eu tive experiência muito jovem, eu tive contato muito jovem. Eu vejo hoje a gente tem alguns consultores que chegam no restaurante e falam com a gente, direciona, entendeu? Direciona. E eu vejo às vezes que eu estou fazendo algo que está errado e que eles me guiam para o caminho certo por ter o conhecimento técnico. Mas muitas vezes eu deixo de seguir o conhecimento técnico porque eu vejo que não vai dar certo, porque eu tenho experiência naquilo, entendeu? Sim. Então eu acho que é um casamento. É um casamento. Acho que tem que ter um pouco dos dois. Uma mão lava a outra. É uma mão lava a outra. Mas aí você já mencionou outro ponto importante, que a gente na administração tem mais esse conhecimento técnico, não é diferente de você nesse caso, mas você já tem, de certa forma, uma visão empreendedora, porque alguns empreendedores, eles meio que tendem a ter uma certa miopia, por assim dizer. Eles não enxergam ali a importância, por exemplo, de uma consultoria, coisa que você já mostrou que é diferente. Você está aberto assim, a ouvir uma pessoa que tem ali um background, uma base de conhecimento, mesmo que em algumas ocasiões, como você mesmo falou, você atrelaça os dois, uma mão lava a outra. Você observa, segue os passos, mas por você também ter a experiência na pele, você, como você disse, não, eu acho que isso aqui não vai dar certo, então eu posso fazer alguma mudança. Ou seja, mesmo que em alguns casos de consultoria não lhe tragam ali uma grande ajuda, mas aquele conselho que a consultoria lhe forneceu já pode servir para uma outra ideia, por exemplo, ou coisa do tipo? Sim. A gente sempre teve parcerias. Sempre teve parceria com consultoria. Então, assim, eu acho de extrema importância para um empreendedor, para uma empresa, você ter parceria com consultores, com pessoas que realmente tem, como é que eu posso te dizer? Tem bagagem, a pessoa que realmente tem experiência nessa área técnica, entendeu? Sim. A gente tem que ter. A gente sozinho não consegue. Se você pudesse dar um conselho para alguns empreendedores que, de certa forma, têm receio, medo, alguma insegurança a respeito da consultoria, se você pudesse dar um conselho para esse empreendedor, para que ele pudesse considerar a opção da consultoria, o que você poderia falar baseado nas experiências que você teve com as consultorias que você teve? Bom,
Antes, eu costumo falar que antes da consultoria, eu vendi o almoço para comprar a janta. Ah, Antes da consultoria, entendeu? Hoje, depois das consultorias que a gente tem, eu costumo dizer que um final de semana eu compro a janta do ano todo. aí já, só por A diferença, né? a comparação que você fala já mostra a grande diferença. Muita, muita diferença. Quem não tem parceria com consultores, que comece ontem. Ontem tá ter isso, antes de ontem, se possível. Porque é fundamental. Realmente. Você também busca assim, conhecimentos na internet, porque a gente sabe que hoje em dia existem muitos cursos que ensinam essa parte técnica, mas também no Instagram, TikTok, enfim, redes sociais em geral, YouTube, tem vários empreendedores lá do seu ramo, de outros ramos, dando dicas sobre negócios, empreendedorismo, erros que cometeram. Ah, eu cometi esse erro, sou empreendedor, cometi esse erro, não cometa esse erro. Você costuma acompanhar isso nas suas redes Sim, sociais? sim, costumo. Muito. Geralmente, quando eu tô mexendo no telefone, eu sempre tô vendo esse tipo de coisa. É sempre ideias e sempre acompanhando empreendedores. Porque eu costumo pensar que... eu costumo falar, né, às vezes, para os meninos lá do restaurante, que a gente tem que... a gente tem que estar no meio, entendeu? Tem que estar envolvido naquele meio, que é justamente aquele meio que vai fazer com que a nossa mente seja alimentada de novas ideias, de novas experiências, entendeu? Então, o meio que a gente tá incluso, de fato, tem que ser um meio que Agregue. agregue a nossa experiência, agregue aos nossos negócios. Tem que ser. E aí, eu queria lhe perguntar, voltando um pouco aqui no que a gente Sim. estava falando, quando você voltou para cá, que você decidiu seguir com o negócio, né, do restaurante, eu queria saber qual foi o principal desafio que você enfrentou, porque já era algo bastante, digamos assim, presente aqui na região, isso, Uhum. né? E como foi que você pensou assim, eu vou voltar a mexer com isso, eu vou fazer isso de diferente? E qual foi o principal desafio, dificuldade que você enfrentou? Olha, o principal desafio não foi nem nessa época. Não foi nem quando eu voltei para Retomar o novamente negócio. retomar o negócio. Foi quando eu abri. O maior desafio foi lá. Foi de ter a aceitação do público, entendeu? Porque assim, quando surge um novo negócio na cidade é pequena, é considerada cidade pequena, né? Na época, quando surgia um novo negócio, todo mundo que é do mesmo ramo enxerga isso como uma concorrência. É Exatamente. alguém que chegou, quer pegar meu cliente, quer pegar isso e aquilo, e não é. Quando surge um novo estabelecimento na cidade, é algo que vem para agregar, é algo que vem para desenvolver, às vezes vem para desafogar, entendeu? E até Porque, melhorar, de certa forma. exatamente, porque quando chega um novo estabelecimento, você vai, de alguma forma, você vai buscar algo inovador para o seu, para você conseguir concorrer nível a nível, Nível, entendeu? sim, sim. Exatamente. Então, assim, quando eu abri o restaurante, eu era enxergado. Eu me sentia enxergado como se eu fosse o concorrente, um intruso. Uma pessoa que não era do meio, que estava ali querendo pegar clientes e tal. E não foi assim. E aí, para mim poder me sair desse meio, meio que dessa disputa, entendeu? Eu comecei a fazer algo diferente. Eu comecei a pensar não na comida. Eu comecei a pensar mas se eu for ficar só na comida, eu vou ser só mais um. Eu vou estar aqui só fazendo a mesma coisa que todo mundo tá. Você queria o diferencial para se Isso. destacar. Aí eu pensei, eu vou fazer algo que eu traga o cliente pro restaurante, não pela comida, mas pelo espaço, Pela experiência, pela né? experiência. Aí o que eu fiz? Fiz um balanço no restaurante. Isso tava com três meses que eu tinha começado o negócio com minha mãe. Fiz um balanço no restaurante. Eu mesmo fiz as florzinhas de emborrachado e colei na cordinha todinha do balanço. Aí uma cliente foi lá e tirou foto. Aí pronto. Aí começou a surgir Várias pessoas queriam ir tirar foto naquele balanço.
E eu recebia clientes não pela comida, eu recebia clientes pela foto do balanço. Entendeu? Então eu vi que isso era uma oportunidade de captar novos clientes para mim também, né? E de fidelizar aqueles clientes, porque eles iam postar a foto, eles iam postar a foto do balanço e outras pessoas iam perguntar para eles aonde era que era ficava o pra balanço. poder ir lá também tirar Exatamente. foto. Entendeu? Então, assim, hoje, se você observar no restaurante, eu não tenho propaganda do restaurante em todo lugar. Se você tirar uma foto em um local do restaurante, não vai sair propaganda atrás. Não vai sair o nome do meu restaurante, não sai atrás. Porque eu acho que não tem necessidade de ter o meu nome em todo lugar estampado, entendeu? Eu acredito que a curiosidade das pessoas que verem a foto vai ser maior do que a quantidade, a propaganda já estivesse do lá, o né? nome, entendeu? O nome em si do restaurante. Então, assim, a gente criou uma paredezinha de taipa, a pessoa tirar foto. Foto. Todo mundo vai perguntar onde foi que tu tirou essa foto. A pessoa vai dar Ah, a lá informação de onde que é o local. Eu não preciso ter o nome do local no local que a pessoa tá tirando foto. Isso que você mencionou, isso e outras coisas que você já falou anteriormente, é importante para principalmente algum empreendedor que está nos assistindo, porque voltando um pouquinho atrás, antes de voltar para essa questão do marketing, Uhum. você tinha mencionado a questão da consultoria. Só que detalhe importante para quem quer empreender e quem está nos assistindo, que é o seguinte: você não se limitou apenas à consultoria, porque vamos parar para pensar, você tinha experiência, você tinha consultoria, mas você poderia muito bem ter se acomodado aí nessa questão de conhecimento. Não, eu já vivi bastante, eu tenho consultoria, então não tenho que me preocupar em ir atrás. Além dessas duas coisas, você ainda estava na internet procurando dicas do que fazer, de como melhorar. Ou seja, além da consultoria e da sua experiência, você buscou mais conhecimento ainda. Isso só mostra a importância de quem quer começar um novo negócio, não pode se acomodar e ficar na mesmice. Então isso que você mencionou já é um grande conselho. E além disso, além desses pontos, você acabou de falar também da estratégia do marketing. A gente da administração, a gente paga essa matéria do marketing, a gente estuda muito conceito a respeito da área. E essa sua abordagem, inclusive, a gente chega a estudar sobre ela. É uma das estratégias de marketing. Eu não vou me recordar agora de cabeça qual estratégia é, mas é uma estratégia, assim, excelente, porque não é uma coisa, aquela coisa escancarada, né? Aquela coisa que, tipo assim, fica muito à mostra. Como você falou, você tenta tornar o ambiente instagramável e tenta meio que mostrar o restaurante não como uma marca, de fato um restaurante, como um empreendimento. Você tenta mostrar aquilo como uma coisa natural, porque como você mencionou, para que eu vou colocar a marca do meu restaurante se eu posso criar um cenário bonito, agradável, que chame a atração das pessoas e você sabe que se o cenário é bonito, vai render foto. Se vai render foto, você não tem que fazer marketing porque os clientes já vão fazer o marketing Já com vão você. fazer o marketing, já vão fazer a própria propaganda do restaurante. Então, isso que você está mostrando pra gente, dizendo pra gente, só enfatiza o quão importante é você ter uma série de ideias e noções do que você tem que fazer para abrir o seu negócio. Então, assim, são dicas que, por mais que pareçam ser coisas pequenas, fazem uma grande diferença. Até porque, por exemplo, perguntando agora, você sentiu ou não sentiu uma diferença quando você criou esse balanço? E, além do balanço, você disse que tem um mural. Será que chamou mais clientes? Sim, Então, sim, o movimento meio que dobrou. olha aí. Por conta do balanço, depois por conta do muralzinho que a gente fez, que é tipo como se fosse a frente de uma casinha de taipa, né? E aí nessa frente dessa casinha de taipa, a gente deixou a janela e a porta, a pessoa poder se posicionar e tirar. Tinha muita gente procurando pra tirar foto. Tinha pessoas que chegavam lá e perguntavam onde era que tava o mural primeiro, antes de pedir o cardápio. Porque queria tirar a foto, Queria tirar né? Era foto. mais importante do que a própria comida. Exatamente. E aí você falou, falando sobre esse nome agora, né? Uhum. Da sua marca, do seu restaurante. Como que surgiu essa ideia do nome Rei da Tábua? Pronto. Esse nome foi meio, não foi tão pensado, entendeu? Foi algo assim que já existia o Rei do Capote, que era o Chico Nunes, que é meu vizinho, né? Lá do Alto do Meio. Então, como não tinha na cidade ninguém que trabalhava com a tábua de carne, eu peguei e disse, vou botar Rei da Tábua. Porque o nome do prato é tábua, né? Isso. Aí eu vou botar Rei da Tábua. E ficou. Eu não precisei bater cabeça com o nome.
Eu só vi que existia o rei do capote, existia o rei de algum, do rei do peixe, Ah, eu vou botar rei da tábua, então. Já E que todo to- Vai mundo diz que é ser. rei, vamos lá, eu vou botar rei da Vai tábua. ser diferente, algo diferente Isso. aqui no meio, né? E todos eram próximos uns dos outros daquela região Isso, também, né? exatamente. Aí eu coloquei o mesmo, intitulei, né? Mas assim, eu lembro que quando eu pensei em botar tábua lá no restaurante, foi quando eu tava lá na faculdade, eu ia muito em um bistrozinho, um barzinho que tinha no shopping, né? Quando eu já tava terminando o curso e começando a ser preceptor, recebia meu pagamento, né? Sim, sim. E aí eu ia pra um quiosque que ficava lá no shopping. Lá eles serviam a batata e a carne numa tabuazinha. Aí foi onde eu tive a ideia. De lá, eu me inspirei no prato deles. Eu não copiei o prato deles. Porque o prato deles era o quê? Carne e batata. O meu é verdura, o meu tem macaxeira, botei coisas da região, entendeu? Então, eles me inspiraram a fazer esse prato. Era uma coisa já totalmente diferente. Isso. Mas a gente percebe uma coisa importante que você falou agora, que às vezes uma coisa que faz parte do seu cotidiano pode ser a porta de entrada para uma possível ideia de negócio. Sim. Como você falou, porque no shopping, um shopping é movimentado todos os dias, assim, todos os dias entre aspas, né? Por mais que o pico de movimento seja nos finais de semana. Uhum. Então, querendo ou não, é uma coisa rotineira. Mas você foi lá e fez diferente. Você sentou pra fazer um lanchinho, independente do horário, ou então só pra beliscar mesmo, sentar, ficar tranquilo. Mas na hora que você sentou pra pedir o que era pra ser só uma refeição qualquer, acabou sendo uma ideia. Na hora que chegou o prato, você, ó, poxa, tive uma ideia. Aí você foi lá e colocou em prática. Isso. Então, daí a gente percebe a importância da gente também ter uma mente um pouco, de certa forma, afiada, né, para negócios. Porque algumas pessoas Sim. não dão importância para esses pequenos detalhes, sendo que os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Como você mencionou, a questão do balanço, a questão do mural. Tudo isso é essencial para quem quer abrir um negócio. E até mesmo a apresentação, né, do prato. Sim. Porque além do espaço, que você focou na experiência, né? Você também passou a se preocupar em como que você ia apresentar os seus pratos. E isso já gera um diferencial, né, para o seu Isso. negócio. Eu, geralmente, quando eu vou em algum local, eu julgo. Eu tô lá observando tudo, entendeu? E eu vou vendo oportunidades de como a pessoa poderia melhorar aquilo, entendeu? E às vezes eu me sinto meio que eu me sinto constrangido em falar para a pessoa, por que tu não faz isso, entendeu? Eu vejo muitas oportunidades, vejo potencial em locais que às vezes eu quero dar um palpite, mas eu me sinto meio que envergonhado de fazer aquilo, entendeu? Mas eu saio, eu observo tudo. Tudo, no local que eu tô, observo tudo. Atendimento, a comida, tudo eu observo. O espaço, o que poderia caber naquele espaço para poder chamar a atenção, entendeu? Tudo isso eu vejo. É o olhar empreendedor, né? E aí eu queria agora perguntar para você sobre a questão da sua localização, né? Eu queria saber se isso foi algum desafio para você, se você em algum momento pensou, nossa, vou abrir um negócio aqui, tô investindo em um negócio aqui nesse local, mas será que vai dar certo nesse local? Em algum momento você achou que seria dificultoso para Não. você abrir ali? Não, nunca achei. Porque assim, eu observava que os restaurantes famosos de Campo Maior, as churrascarias famosas de Campo Maior, todas ficavam próximo ao açude, Sim. entendeu? Então, é asfalto, é barulho, é quintura. Eu tinha um espaço, eu estava iniciando um espaço que era debaixo de árvores, que era num espaço aberto. Então, era uma nova experiência. Era algo novo que eu estava iniciando, entendeu? Porque, assim, tinha restaurantes também pequenos na zona rural? Tinha. Mas eu acredito que as pessoas estavam meio que acomodadas em ter aquele espaço pronto para estar ótimo e assim vai até o fim. Então, para mim, eu achei muito mais vantajoso do que desvantajoso eu estar na zona rural. Para Para mim, foi bem mais vantajoso. Em nenhum momento você achou assim, que ele vai
vou crescer aqui, investir aqui, mas eu não tenho esse medo de continuar só aquele mesmo pouquinho de cliente que tinha quando era o barzinho, né? Não, Você sempre acreditou, não, eu vou sempre investir acreditei. aqui, vai vir mais clientes, pessoas de Mesmo, fora. sim, mesmo quando eu fui embora daqui, eu sempre acreditei no potencial do restaurante. E hoje várias pessoas de vários lugares visitam lá o restaurante, né? Sim, eu acredito que 60% do nosso público são turistas. 60% são turistas, são pessoas de fora. Que vêm, que estão de passagem e que querem conhecer. A gente já recebeu clientes que vêm de outro estado só para almoçar e voltar para casa. A gente já recebeu clientes dessa forma. A gente recebe muita excursão de alunos, a gente recebe muita excursão vindo de Teresina, excursão de idosos que vêm para conhecer, porque é um local tranquilo, é um local arejado, é um local que tem muita No árvore, meio da natureza, tem a né? piscina, Tranquilo. exatamente. Então, daí também a gente pode ver, de certa forma, um reflexo da importância, no caso, do cliente, meio que. Do cliente não, melhor, do empreendedor tornar um lugar instagramável, né? Porque Isso. se é fotografado ali, postado, já acerta, como você falou, uma certa curiosidade. Mas, voltando também para essa questão dos detalhes, você mencionou que você se atenta aos detalhes e falou de ter uma visão de jogador, de certa forma, quando você vai a um novo negócio. E a gente queria saber que você, como uma pessoa que se atenta aos detalhes, quais são os detalhes que fazem o Rei da Tábua meio que se destacar entre os demais? Porque você acabou de mencionar o ambiente, porque de fato é um ambiente totalmente diferente de quem está aqui na cidade, mas quais outros detalhes? Por exemplo, em questão de reserva, em questão de outras estratégias que você aborda? Olha, eu acho que o nosso diferencial é que a gente é o único restaurante de Campo Maior que trabalha com reserva. O cliente liga pra gente, quando o cliente chega no restaurante, ele tá com a mesa dele pronta para receber ele, a mesa tá com os pratos, com a taça e com o nome dele. Independente do horário que ele vai chegar, a mesa dele tá pronta, esperando. E um outro diferencial também é o nosso atendimento. Eu acredito que seja isso, porque a gente sempre acolhe o nosso cliente e muitas vezes a gente conhece ele pelo nome. Os garçons, eles já são treinados, eles já ficam com meio que uma colinha na mão deles, Sim. com a localização das mesas e o nome de cada cliente que vai estar naquela mesa. Então, eles, antes do restaurante abrir, eles já têm aquele contato prévio com o nome do cliente que vai sentar naquela mesa. A partir do momento que o cliente chega, o cliente ele sempre é chamado pelo nome dele. E ele sempre é bem acolhido quando ele chega no restaurante. A gente sempre dá seja bem-vindo, a gente se identifica, no caso. O garçom que vai atender, ele se identifica, fala o nome dele, o que precisar, chamar por ele, que ele é que vai estar responsável pelo atendimento dele. Você mencionou anteriormente que visita, né, outros restaurantes aqui de Campo Maior e sempre busca estar observando melhorias, Uhum. erros, ideias, né, coisas que você concorda ali nos empreendimentos das outras pessoas. E aí a gente sabe que Campo Maior é um lugar de uma boa gastronomia. Mas dentre essas suas observações que você faz, quando você sai para visitar outros locais, quais são os pontos que você acha que são comuns entre os restaurantes aqui em Campo Maior que podem ser melhorados? Atendimento. 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 É algo assim específico em todos? O que você observa Não dentro do diria que em atendimento? todos, não diria que em todos, mas assim, eu já tive experiências não muito boas e que muitas dessas experiências eu já cheguei para o dono do estabelecimento, porque é isso que eu quero que façam comigo também. Quando a pessoa não tiver uma experiência muito boa no meu restaurante, que não seja boa, eu quero que a pessoa chegue para mim e fale, ó, não aconteceu isso e isso determinado período, que é para mim poder atuar em cima daquilo que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tô em um local que eu vejo que a pessoa não me atendeu da forma que deveria ser. Eu sempre chego no responsável e falo. Porque eu acho que isso é uma forma de ajudar a melhorar. Com certeza.
A importância do feedback, como você Isso. mencionou. Não é só você fornecer a experiência, passar o prato e tudo mais, e deixar por aquilo. Até porque, como você falou, se você tem essa visão empreendedora, se você, de certa forma, compara o seu negócio com os outros e olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Se você vai fazendo essa filtragem, de certa forma, pegando esse funil, como a gente diz na administração, que existe um grande funil, só que no caso é voltado para outra finalidade. Se você faz essa estratégia, você está fazendo ela com o intuito de você melhorar. E Sim. você precisa ter esse certo feedback. Até porque não teria como a gente ter essa noção de crescer ou não se você não prestasse atenção, por exemplo, a esses detalhes, como você havia mencionado. Daí a importância. Você pode exemplificar isso que você falou sobre a questão do atendimento, alguma situação que você passou, você achou que foi desagradável? Sim. Um determinado estabelecimento eu cheguei e eu sentei, a mesa estava suja. A mesa estava... Um cliente tinha acabado de sair e era uma mesa que eu queria sentar, eu cheguei e sentei e aguardei o garçom ir na minha mesa para limpar. Em nenhum momento eu chamei ele, eu cheguei e sentei. Não demorou, ele chegou na minha mesa, deu boa noite e tal, e ele foi limpar a mesa. Nesse ato de limpar a mesa, ele jogou o resto da comida nas minhas pernas. O que tinha em cima da mesa. Ele jogou o paninho e jogou nas minhas pernas. E eu não me senti incomodado. Fui lá, limpei a perna e continuei na mesa. E eu fui escolher um prato. E eu queria um prato específico e ele queria me induzir a pegar outro prato. Que, inclusive, esse outro prato que ele queria me induzir a consumir era mais barato do que o que eu tava querendo, entendeu? E aí eu meio que comecei a me estressar com ele, porque não é pra ser assim. Se eu tô em um local e eu tô com o cardápio na mão e eu sei o que que eu quero, não precisa ninguém chegar e dizer, mas pega esse aqui que vai... Não. A não ser que o garçom tenha trabalho com a meta de vender aquele prato. Entendeu? Então, assim, eu escolhi o prato e ele... O tempo todo dizendo que não, que aquele prato não dava certo. Eu disse, não, mas eu quero o prato dessa forma. Aí ele olhou pra mim e disse, pois pede um PF. Aí eu disse, não quero um PF. Eu quero do jeito que eu tô lhe falando. Aí ele pegou e disse, tu que sabe. E saiu. Aí eu levantei e fui embora. Eu cheguei no dono depois, porque a gente faz compra no mesmo local, e eu chamei o dono e falei pra ele o que tinha acontecido. E aí, inclusive, o dono me falou, não, tem mais pessoas que já relataram isso e ele não trabalha mais com a gente. Eu, graças a Deus. Tava afundando Sim. o negócio. Eu não deixo isso acontecer. Se acontecer comigo, eu sempre vou procurar o dono responsável para me poder falar para ele o que está acontecendo. Porque muitas vezes o dono não sabe o que está acontecendo. Entendeu? E um funcionário ruim, ele afunda uma empresa. Ele afunda qualquer estabelecimento que ele esteja trabalhando. Ele Verdade. deixa de vender, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, sempre quando acontece isso, sempre quando acontece esse tipo de coisa, já aconteceu em restaurante em Teresina, eu tá sendo atendido lá também, e eu não gostar do atendimento, e eu falar pra pessoa. Eu vou lá na rede social, falo com o administrador e digo qual foi o dia, o que aconteceu e tudo. Eu sempre dou esse feedback. E é isso que eu quero também que façam comigo, entendeu? Meus clientes que vão lá no restaurante, aconteceu algo que não é comum, entrar em contato comigo que a gente resolve. Resolve da melhor forma, dando um treinamento pro funcionário. Não é demitindo que se resolve. Exatamente. Treinando. Nem sempre a demissão Nem é a sempre solução, né? Exatamente. Ou às vezes ele só tá em um local errado, pode ter outra função melhor. Exatamente. Nem sempre a demissão é a solução, realmente. Você tem razão. Agora que você falou sobre essa questão da importância de estar aconselhando geralmente os gestores, os empreendedores maiores, no caso, porque querendo ou não, a gente está falando de pessoas que já têm um seu negócio estabelecido aí, já tem um certo espaço dentro do mercado, dentro da nossa localidade. Se você pudesse dar um conselho para quem está pensando em abrir o seu negócio agora do zero, o que conselho você daria para essa pessoa que ainda tá, tipo assim, tá com uma ideia, poxa, e lembra de você no início, como você falou, você recebeu o prato, você teve, poxa, eu tenho que abrir um restaurante que vai ser assim, assim, assado. Se uma pessoa, o que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e elas estão com a ideia de empreender, mas tem insegurança, tem receio, poxa, não vai dar certo, eu não sei como é que faz, eu não tenho conhecimento, qual conselho você daria? Olha, o conselho que eu daria é ter coragem. Ter coragem. Se você tem a ideia,
é porque vai dar certo. É só você seguir o caminho certo para fazer aquilo. E um conselho que eu sempre dou também é de você não copiar. É você usar como inspiração. Porque a partir do momento que você copia, você não é uma nova opção. Você é uma mesma opção daquilo que já existe. Então não é que você vai ser, surgiu algo novo. Não é algo novo, é algo que já tem e que só é outra pessoa que está administrando em um local diferente. Então é utilizar como inspiração, se inspirar em casos, em empresas que deram certo, às vezes empresas que não deram certo, porque nem sempre as empresas que não deram certo foi porque não tinha aceitação, foi por conta da administração. Então, assim, é sempre se inspirar, usar como inspiração. E, vou viajar. Observa tudo que tu tá vendo ali naquele local. Observa atendimento, observa o prato, como é que é servido, o local, a lâmpada. Tudo isso, quando eu saio, eu observo. E eu uso sempre como inspiração. Você já tem um olhar mais ampliado, né? Isso. A importância de ter esse viés é, então, ter coragem e ser uma pessoa perspicaz. Como você mencionou também, lembrar de que algumas inspirações podem ser empresas que não deram certo, porque se você tem um olhar afiado para essas coisas, você pode identificar na empresa que não deu certo onde que estava o erro. Sim. E assim, Renato, foi um papo muito enriquecedor por mim, por esta mocinha do meu lado aqui. A gente ficava o resto da tarde inteira falando sobre empreendedorismo. Mas a gente queria primeiramente agradecer por ter aceitado nosso convite, por poder compartilhar a sua história, toda a sua experiência, essa sua trajetória até os dias de hoje, na qual já é um restaurante bem estabelecido na região. E foi um prazer imenso tê-lo aqui para compartilhar e conversar um pouco a respeito. Eu que agradeço o convite. E estou sempre de braços abertos para receber novas oportunidades. Vocês que estão finalizando a administração, quiserem também dar um palpite para a gente, estamos disponível. Vocês... A gente vai fazer uma confra lá no Rei da Tábua. Pronto. No podcast. Vamos lá, vamos fazer, vamos pensar num desconto bom, não é? Com certeza, Tudo dá certo, tudo dá certo. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. E você aí de casa, que está nos acompanhando, siga as nossas redes sociais, vai estar aparecendo na telinha aí para vocês, Instagram, TikTok e YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.